Olá, honesta, exigente, intensa. Hoje a gente vai falar de comunicação. Natural de Porto Alegre, é filha do seu Adão e da Dona Maria, graduada em Publicidade e Propaganda, com pós em Marketing pela Unicinos. Esposa do Marco, sempre dentro da área do marketing, com atuação em agências de propaganda em Novo Hamburgo, Curitiba e São Paulo. Professora do curso de propaganda em Curitiba e na Faculdade FTech. Atuação no Grupo Sinos, atuação em empresa de mídia externa ativa multicanal e há 5 anos empresária e proprietária da Agile com soluções em comunicação, onde há 3 anos entrou na sociedade a Sabrina Antunes. Mãe da Isabela, gosta de estar com a família, amigos, viajar. Teve como um dos momentos mais marcantes de sua vida uma premiação do Prêmio Colunistas em 1998 no Paraná como a melhor profissional de propaganda do ano. Hoje teremos uma conversa de peso com Maria Helena de Borba Halbert Fleck, ou a Mari Fleck. A Mari Fleck, pois é muito grande, né? Que alegria te ter comigo. Ai, a alegria tá aqui, é muito bom, sempre. A alegria tá aí mesmo, sempre efusiva, Mari. É muito intensa, semeando né? alegria. Muito intensa. Muito intensa. Ai, a gente tem que rir, né? A gente tem que sorrir, a gente tem que... Claro que eu também choro, né? Eu também fico emburrada. Mas de mau humor mesmo, sim, fica? Eu acho que mais quando jovem, a tal da maturidade traz ganhos, né? Amém. Amém. O corpo cai, mas a cabeça melhora. Mas assim, eu era muito pimenta, muito envaretada, muito pavio curto. A gente vai aprendendo a lidar, né? Mas não adianta. Primeiro que discutir com alguém que não discute contigo não tem a menor graça. Falar sozinha não dá. E aí a gente começa a ver de outra forma, canalizar de uma outra forma. Eu tenho trabalhado muito isso, sabe? Eu acho assim, do ano passado pra cá, eu sinto que eu tô tendo uma mudança muito grande. Como pessoa, como rever conceitos, desarmar um pouco certas coisas. Que maravilha. Viver melhor e curtir mais, um dia de cada vez. Esse é um movimento que a comunicação está fazendo também. Quero falar muito contigo sobre isso. Sim, tem tanto papo, Porque né? tu experimentou muita coisa dentro desse segmento. A tua vida inteira profissional está ligada à comunicação, né? Experimentou diferentes áreas. A chegada do computador, aquele Bem momento isso. onde o computador era uma ferramenta incipiente nas agências. Era um bicho de 7 cabeças, né? Tu não tinha, eu acho que eu fui trabalhar com computador em 81, quando eu fui para Curitiba, que eu trabalhei numa agência de propaganda lá. E aí que comecei, porque até então, aqui era máquina de escrever. E aí, a última agência que eu trabalhei, os fotolitos, clichê. Tudo feito Não, à eu mão, passava desenho, texto para a construção, Rádio horror. Gaúcha, né? Porque eu trabalhei muitos anos, 6 anos na RBA, em Novo Hamburgo. E eu passava texto para a Rádio Gaúcha por Telex. Esses dias eu perguntei para minha filha o que é Telex, não sei, olha no Google, né? E aí eu achava o máximo, digitava, daí foi aquela fita, daí passava aquela fita. Tu fala, meninada não sabe o que é isso, né? É muito bom ter computador, porque era tudo à mão, planilhas à mão. Mas é bom demais saber como funciona todo o processo também. Tu valoriza muito mais, né? E é incrível, porque o computador veio para agilizar, a internet, tudo, e parece que a gente trabalha muito mais. A gente dava conta com ferramentas arcaicas e tinha muito trabalho. A gente tem as facilidades da tecnologia e continua com muito trabalho, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando qual é essa equação, né? Será que é um mundo que a gente está que cada vez exige mais da gente, né? Uma atualização, assim, também constante e feroz, né? Hoje em dia, assim... Tu é uma generalista, né, que nem tu fala ali, eu atuei em várias áreas, né, da comunicação, agência, cliente, fornecedor, produtor. Tu acaba tendo uma visão bem generalista. Isso é muito legal, te dá um jogo de cintura muito bacana para trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, por que hoje eu tenho, né, a minha empresa e junto com a Sabrina? A gente busca dar esse atendimento para o cliente, né? E eu monto equipe multidisciplinar para entregar aquela solução para ele. Porque, assim, o advento da internet, das tecnologias, esse pessoal novo tem chip na cabeça, né? Quem vendia máquina de escrever morreu, né?
E máquina fotográfica também, né? Agora, quem conseguiu se adaptar a isso e experimentou todos esses momentos, hoje está bem posicionado, porque tem toda essa experiência de vida. Pô, Tem um background, né? um background legal. que ninguém tira, né? Ninguém tira. É uma experiência de vida muito bacana. Vamos falar primeiro de Novo Hamburgo? Vamos. Nascido em Porto Alegre. De Porto. Mas o teu pai fez história em Novo Hamburgo e no Novo Hamburgo, na verdade, no Floriano, né? No Floriano. Me conta um pouquinho dessa tua chegada Na a Novo Hamburgo. época que jogador de futebol não era milionário, não ganhava dinheiro, ele tinha o trabalho dele, ele era representante comercial e jogava futebol, né? Então, assim, é muito legal saber que tem a história dele no Novo Hamburgo, né? No Floriano. Meu tio também jogou, o Silvio Halbert. Halbert, né? Halbert também foi jogador do Floriano. E, então, assim... Jogou junto com o seu Feijó, teu pai. O pai jogou junto com o seu Feijó. Seu Feijó que tá batendo um bolão ainda hoje. Sim. Em outra área, no caso, outra né? área. Mas ele, assim, é um gentleman, é uma pessoa, assim, de referência. Ontem ele chegou perto de mim no Grupo Sinos, me arrepio quando ele passa. Porque é uma sumidade. E é muito legal, porque nós somos colegas no Grupo Sinos, né? Eu trabalhei 3 anos no Grupo Sinos, no marketing também, do Exclusive e Lançamentos, e fomos colegas de trabalho. E ele, assim, se emociona, ele sempre fala no pai. No ano retrasado eu tive lá, ele tinha recém-lançado um livro e eu não pude ir no lançamento do livro. E aí ele viu que eu estava lá, daqui a pouco ele me chamou e me deu um livro com uma dedicatória linda, tá no meu escritório, assim, né? O maior orgulho, assim, porque é muito legal. Ele é uma pessoa fantástica. O teu pai tem, inclusive, uma história, uma de tantas histórias que viveu junto com o seu Feijó, que estão no livro Avenida de Histórias. Sim, do Henrique Schneider, publicado pela Cultural em Novo Hamburgo, editado e publicado por eles, que é uma obra-prima para quem curte Novo Hamburgo. É muito legal, porque tu vê ali os personagens da cidade, tu vê uma história. E eu vou recuperar esse livro, porque eu não sabia que era o teu pai o personagem. Mesmo, eu te digo depois, eu vou chegar em casa, eu vou ver qual é a página e vou te indicar. Eu vou recuperar essa história e olhar agora com um sentimento ainda mais muito especial. Legal. Como é que tu veio parar em Novo Hamburgo daí? Porque teu pai... É porque o pai, a mãe é de Bagé, morava em Porto Alegre e foi transferida por questões de trabalho para Novo Hamburgo. Na época morava no Hotel Esplêndido, onde é lá o Nacional, lá em cima, na frente dos Fantal, era Hamburgo Velho, né? Que era a cidade. E aí trabalhava, conheceu meu pai num baile. E meu pai era o Adão Bonito. Ele era a sensação da cidade de Novo Hamburgo. Altamente disputado. E a minha mãe viu aqueles olhos verdes e gamou, né? E aí casaram, foram morar em Santa Cruz do Sul. Meu irmão, né, o baixo Halbert, né, saudoso, já falecido, mas publicitário também. Meu irmão nasceu em Santa Cruz do Sul. Lá o pai jogava futebol. Ele foi para Santa Cruz por causa do futebol. Ele jogou no Santa Cruz também. No Santa. É. E aí depois voltaram para Novo Hamburgo. Não, voltaram para Porto Alegre. Foram para Porto Alegre, daí o pai foi. Aí quando eu nasci lá, com 2 anos, eu vim para Novo Hamburgo. Então, tua filha inteira, grande parte foi aqui. Eu me considero hamburguense, né? Me criei aqui, minha referência, tipo assim, estudei do pré-primário até o 3º ano do 2º grau, que hoje é ensino médio, no 25 de julho. Escola estadual, escola de coração. Minha escola. A gente tenho ainda colegas da época que a gente se encontra. Deve ter estudado um pedacinho no Pedro II, depois do 25 de julho. O Pedro II, tu também tinha uma grade, o baixo, meu irmão estudava no 25 e eu no Dom Pedro. E tinha uma cerca, né, no meio. Olha só, hoje tu tá me possibilitando lembranças, assim, muito show. Já tinha os IPs ali fora? Eu olhava, abria a janela e olhava os IPs lindos da primavera. Maravilhoso. E foi uma escola muito legal, assim, eu tenho muitas recordações bacanas de tempo de escola. E uma turma que veio, a maior parte dela, do pré até o 3º ano. Também. Né? Então, tu cria um laço Gostoso muito legal. Demais. Amigos de uma vida. Sim, e depois, claro, cada um vai para um lado, né? Mas, às vezes, quando tu reencontra, sempre tem algo bacana. É sempre uma festa. Chegada em Curitiba, que universo na publicidade foi esse, Mari? Tu sabes que, na época, eu tinha, né, uma boa situação profissional em Novo Hamburgo, morava com a minha mãe, muito cômodo, né? Meus pais eram separados, meu irmão estudava em Porto Alegre. Aí me apaixonei, né, pelo Marco Antônio, nunca me imaginei casada, estou há 30 anos com ele, né? E ele, por uma questão de trabalho, foi transferido. Na época, ele trabalhava Quando a gente começou a namorar, ele estava num processo de seleção para Johnson & Johnson,
mas para um material muito técnico para hospitais. E aí, por conta disso, ele foi convidado a gerenciar Santa Catarina e Paraná. E aí, vamos fazer um test drive, né? Vamos morar junto. E aí fomos, ele já foi bem antes, ele foi 6 meses antes que eu. Aí em dezembro eu tirei férias, uma semana, ali entre o Natal e Ano Novo, a gente foi ver o apartamento, tudo. Aí em janeiro eu comuniquei na RBA que eu estava mudando de estado. E peguei meu currículo e botei embaixo do braço e fui bater de porta em porta. Porque aqui as pessoas me conheciam, lá não. E eu estava saindo de uma cidade pequena indo para uma capital. O que tu fazia na RBA na época? Sempre na área de mídia. Eu era gerente de mídia e sim, foi uma agência que me possibilitou um crescimento muito grande. Assim, eu tenho a Vera Walter como uma das inspiradoras da minha carreira profissional. Eu disse isso para ela faz pouco tempo, ela disse eu não acreditava. O Afonso também, o Afonso foi meu professor na faculdade e depois eu trabalhei com ele, né? Então, assim, eu tenho lembranças muito legais desse tempo de RBA, né? Então, sempre na área de mídia, a minha formação principal foi na área de mídia. Quando eu fui para Curitiba, então, eu comecei a procurar emprego e nada, né? Eu disse, bem, quando eu relaxei, apareceu. E aí eu fui para uma agência muito bacana, a agência ainda existe hoje, a Heads, e entrei como assistente de mídia, tipo estagiária, aqui eu já era gerente, e eu nunca me esqueço, a gerente na época de mídia, uma guria 10, ela mora em Los Angeles hoje, a vida dela mudou completamente, e foi muito legal porque na época foi o pessoal da Editora Globo e da Editora Abril e da Rede Globo que começaram a fomentar meu currículo lá para os escritórios regionais. E foi através da Editora Globo que surgiu essa conexão de eu fazer entrevista. Padrinho, hein? Padrinhos bons, Padrinhos né? bons. E aí a Marilise Nascimento, uma das melhores publicitárias também que eu já conheci. Ela disse assim, como é que eu vou te contratar? Tu é mais velha que eu, tu tens graduação, né, em publicidade e propaganda, pós em marketing, experiência, era gerente. Eu disse, minha filha, eu estou morando nessa cidade, não conheço ninguém. Eu não vou pegar o teu lugar. Eu quero uma oportunidade de trabalhar. Eu tenho que entrar no mercado. Faço qualquer coisa. Sabe? Não precisa achar que a gente vai competir. Eu quero aprender. E olha, foi muito legal. Profissionalmente, assim, para minha carreira foi a melhor fase. Porque foi um desafio, né? Porque quando tu sai de uma cidade pequena e vai para uma capital, tu já pensa assim, como era assim, Porto Alegre, ok, é do lado, mas agências mais estruturadas, mais Sim. departamentalizadas, né? Era uma estrutura que hoje não funciona, mas na época funcionava muito bem, né? Esse porte. Então, fui para Curitiba para uma boa agência, e aí depois tive a oportunidade em Curitiba desta agência, parti para uma outra que começou do zero, fiquei 5 anos, e depois eu fui para outra agência, tive 4 agências lá, até ir para a Loduca, que a sede era São Paulo. Então, eu trabalhava em São Paulo toda quarta-feira, eu ia de manhã, voltava porque era 20 minutos de voo, e tu desmistifica aquela coisa assim, a grande agência, como é que tu faz? Mídia, por exemplo. Sabe que pesquisa de mídia é super caro, é um investimento altíssimo. Né? Então, a gente trabalhava muito com... O mídia fala com os veículos e ajuda a planejamento. Exatamente, para ver qual é o melhor canal. Então, para tu avaliar o desempenho daquele veículo, tu precisa ancorar nas pesquisas. E a gente trabalhava aqui muito com a ajuda do próprio veículo em te fornecer dados, porque não eram estruturas que conseguiam investir em pesquisas, né? Pesquisas regulares. E aí, eu me lembro que na Loduca, a gente teve o desafio de lançar no Brasil a GVT, a operadora, bem na época que era o boom das operadoras, uma concorrência assim feroz. E foi muito legal porque eu participei desde o início, desde a análise de mercado, todas as concorrências, fazer um planejamento de mídia com pesquisa paga, porque a agência pagava. De tu ver todos os movimentos dos concorrentes. Nossa, foi um aprendizado assim fantástico. Vamos lembrar que naquela época tinha Interlig, tinha os gordinhos, as 3 crianças da Embratel. E a gente tinha cada operadora regional, né? Cada operadora regional. A Latim, né? Aqui então Brasil Telecom se constituindo, CRT migrando, né? E a gente lembra muito claramente de como chegou essa empresa que vinha para comprar mercado
da Brasil Telecom, na nossa Exatamente. região, né? Da CRT na época aqui, que era rio-grandense no nome, né? Que era o orgulho de ser gaúcha, Orgulho de ser gaúcha. diferente do sistema Telebrás, né? Então, chegando muito bem, ocupando espaço, e acho que hoje comprada pela Vivo, Sim, mas acho que é a melhor fez a sua companhia que nós história. temos, Sim. pelo menos em rede, E na internet. época ela entrou em alguns estados, né, brasileiros, em algumas cidades, então era um mapeamento todo por cidade. E foi muito legal, porque daí eu estava em São Paulo e tinha. Novo Hamburgo era uma das cidades. E eu disse assim, sabe, então foi muito tranquilo. Não, Novo Hamburgo, tu tem esse canal. E aí eu negociava com as pessoas daqui, só que eu já estava morando lá. Então, assim, foi muito dessa. Foi muito bacana. Que te levou ao Prêmio Colunistas. Pois é, tu sabe que isso Vamos é falar muito sobre legal. isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a Mari Fleck. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a publicitária Maria Helena Fleck, a Mari Fleck. Ô Mari, e aí veio lá em 1998, no Paraná, esse prêmio Colunistas, né? Reconhecimento nacional e um prêmio reconhecido internacionalmente, né? De melhor profissional de propaganda do ano de 1998. Tu sabe que isso foi uma grande surpresa. E porque é um prêmio onde o mercado vota, né? Eu não sabia que eu estava entre as mais cotadas. E um dia chegou um fax na agência, eu trabalhava na Zepo Propaganda nessa época, chegou um fax da organizadora do Prêmio Colunistas Seção Paraná, dizendo que eu tinha ganho. Eu não acreditava, eu disse, não, isso aqui não é. Não é. Aí o pessoal da agência disse, sim, mas a gente estava fazendo campanha para ti. Eu disse, mas como assim? Gente, parecia assim que eu não era merecedora daquilo, sabe? Então, assim, para autoestima, para o reconhecimento, não que eu fiquei me achando a rainha da cocada, tá? Não é isso. Mas assim, eu disse, pô, eu tenho valor, sabe? Claro. Porque é uma votação no mercado. E o que foi muito legal, que foi a primeira vez que foi uma mulher no Paraná. Olha só. E a primeira vez um profissional de mídia. Isso foi ótimo, porque eu amo a área de mídia. Né? Assim, eu me encontrei nessa área da propaganda. Eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular, eu fui muito uma influência até de família, porque irmão publicitário, a minha ex-cunhada publicitária, tinha muita coisa da comunicação, e eu nunca fui de exatas mesmo, né? Então, e eu gosto de falar, né? Gosto de me comunicar. Então, e a área de mídia eu me encontrei. Então, foi muito legal. Sabe? Assim, ai, minha mãe foi pra premiação. Foi muito engraçado. Mas, assim, uma coisa vibrada. Imagina o orgulho dela, né? E o pessoal lá me chama de gaúcha, né? Porque é muito engraçado. Mari, o meu apelido Mari é de Curitiba. Porque aqui, tempo de escola, eu me criei. E muita gente, né, que tá me assistindo me conhece por Preta, né? Meu marido diz, Preta é teu passado. Ele começa enchendo o saco. Tem muita gente que me chama de Preta e que se me chamar de Mari ou Maria Helena eu estranho. Mas lá ninguém conhecia, né? Então ficou Mari e aí adotei isso. E no fim deu certo, né? O Mari Fleck Pegou muito Pegou forte, bem, né? Todo mundo conhece, quem trabalha dentro dos segmentos e muitos veículos. Os veículos todos conhecem, Sim. as agências conhecem e muitas empresas reconhecem o valor da Mari Fleck. É porque é um network grande que a gente faz, né, Rodrigo? Sim, mas todo mundo faz e nem sempre tem o mesmo reconhecimento, né, Mari? Aí existem as diferenciações. E a Ativa me parece que deu essa bagunçada boa no mercado também, né? Muito por conta dessa ativação que tu fez, né? Ativa multicanal, foi multicanal. esse momento de assim, um novo posicionamento da Ativa também, né? E foi porque era o escritório em Novo Hamburgo, que a Isabel, que retornou para a Ativa. A Isabel é uma profissional fantástica. Ela me atendia, eu era mídia na Y, ela me atendia. E um dia ela recebeu uma proposta para ir para Porto Alegre e me ligou e disse assim, eu estou te indicando para minha vaga na Ativa. Eu disse, mas eu como atendimento de veículo? Ela disse, Mari, tu trabalha como mídia. A maioria, o caminho que muitos mídias profissionais fazem é ir para veículo, para área comercial, né? Por que não? E eu fiquei meio assim, aí eu fui bater um papo com o Ricardo e me encantei. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E na Ativa, eu entrei como funcionária da Ativa. E aí chegou um determinado momento que eu disse assim, eu quero ser representante. Porque eu queria, além da Ativa, que era o carro-chefe, que vendia o canal, né, o meio, eu queria produzir os materiais.
E sendo funcionária da Ativa, eu não Tinha uma podia. oportunidade de negócio ali também. De negócio. Aí eu fui para essa área E, de produção. sobretudo, a valorização do trabalho, né? Sim. Porque tu precisa ter uma impressão boa para Pra envelopar um estar- trem, por exemplo. Assim como precisa uma produção legal no teu espaço, no teu intervalo, para estar condizente com o que tu oferece de Pra vender audiência, bem de aquele programação cliente, e né? vender bem, né? Então aí eu comecei a me envolver com produções. E tanto que chegou um momento que eu acabei indo só para uma área de produção, para entender, né? Como é que faz uma lona? Eu me lembro, assim, eu trabalho muito com um dos fornecedores de impressão gráfica, comunicação visual aqui de Novo Hamburgo, que é a Zanata. Manda um abraço pro William, Para o William e para o seu João, né? Para a família Zanata. É. E foi muito engraçado porque eu tive uma experiência numa agência de propaganda em São Leopoldo. E no meu primeiro dia trabalhando lá, que daí eu fui para a área de atendimento, o primeiro cliente foi a Zanata, foi quando eu conheci o William, né? E aí depois eu tive esse convite para ir trabalhar com eles. Eu disse, mas eu entendo de produção, mas não a ponto de vender produção. Eu disse, não, mas tu tem a coisa comercial, tu tem o time comercial, tu tem o relacionamento. Eu disse, quer saber? Vou me atirar, né? 7h30 da manhã eu estava na máquina vendo como é que fazia, perguntando tudo e mais um pouco. O pessoal lá da operação, né? Tipo, como é que fazia isso? Por que isso? E conhecer a matéria. Não conheço tudo, não domino, mas conheço bastante coisa. Dá E para te hoje- largar já na frente? Não. Hã? Dá para te largar na frente Não, da impressora? então não. Da impressora não. Mas eu consigo vender, tenho vendido muita fachada legal feita com eles. Por conhecer processos. Por conhecer processos, né? E tenho Saber o que feito... dá para fazer, como é a melhor forma de fazer. Então, assim, hoje, e isso que é muito legal, que eu acho que a comunicação te dá esse jogo de cintura. Eu atendo por demandas, por jobs. Daqui a pouco um cliente chega e diz, bah, Mari, tu conhece quem vende tal coisa? Eu disse, eu vendo. Aí eu vou atrás. Porque eu faço a conexão, eu conheço os fornecedores. Então, eu tenho fornecedor de acrílico, fornecedor de comunicação visual, fornecedor de projeto de palestras. Quer dizer, tudo que diz respeito à comunicação, publicidade, propaganda e marketing, eu vou buscar e prestar esse serviço. Porque muitas vezes a empresa não tem quem faça por eles, ou não tem uma agência, ou tem, mas daqui a pouco a agência não está oferecendo aquilo. Então, eu posso parcerizar com a agência e posso parcerizar com o marketing do cliente ou com compras do cliente. Tem clientes que não O que tem. tu está enxergando desse momento que a gente está vivendo aí, Mari? A gente falava no primeiro bloco, né, dessa passagem por vários momentos da comunicação. A gente vive uma crise que não é só financeira no nosso país, uma crise de credibilidade. Moral, É né? uma crise moral. E a gente também vive uma crise dos meios de comunicação, não só por conta dessa crise financeira, mas pela própria forma como a comunicação está bagunçada. Os maiores veículos desse país perdem força, alguns já não existem mais. Os grandes impérios, né? Afundando, né? É triste isso. Precisando se redimensionar para uma nova realidade. As mídias sociais tendo um apelo gigante, apesar de... Só que todo mundo se ancorando só em mídia social. Então, como está esse momento? O que vai dar nisso, assim, Pois pela é, tua o que experiência? vai dar, adoraria saber. A gente está aí navegando, né, nas situações. O que eu vejo, assim, Rodrigo? A gente tem que se reinventar, né? Nós dois que temos, né, tempo de mercado, acompanhamos todas essas transformações. Eu acho que tu compartilha isso. Eu me sinto me reinventando todo dia. Porque todo dia surge algo novo. Mas esse surgir algo novo, advindo pelas redes sociais, pela internet, pelo digital, isso fez uma revolução nos veículos tradicionais, nos meios tradicionais, que ou eles se modernizam e entram nessa vibe digital, porque eles não perderam a sua importância, mas eles ganharam muito mais concorrência, porque pulverizou. Nós temos hoje muitos E diminuíram canais. as verbas também. As verbas diminuíram drasticamente. Nós temos uma oferta de canais de comunicação infinitamente maior. Ou seja, cada um está assim, arduamente batalhando pelo seu negócio. Quando perguntar, mas qual é o melhor veículo para anunciar? Depende do teu objetivo. Tu pode, desde que tu use de uma maneira certa o canal com aquela linguagem certa, pode ser desde, né, de um canal pequeno como uma grande rede. Para quem tu quer falar? Hoje a gente vê que cada vez mais tu está falando direcionado, com nichos. Então, assim, tu começa a ter perfis, né? Uma programação mais esportiva, uma programação variedades, uma programação mais política, ou tu tem uma mescla. Tu tem uma mescla, tu vai buscar quem tem afinidade com aquele tipo de assunto, de editoria,
E ali tu vai ver quem é que tu vai atingir. Então, assim, tá uma sinuca fazer mídia. E eu sempre digo para os clientes que a gente atende, mídia é até teu cartão de visita, é tua logomarca. A gente vê pessoas não se preocupando com a sua marca, que cada vez faz de um jeito. Ou então, assim, não, meu filho desenhou. Ok, o filho pode desenhar muito bem. Sobrinho, mas né? Sempre tem um sobrinho. Mas a marca é um cuidado, é um registro. Né? Então, tu vê muito, e tu vê muito aventureiro também. Né? Tu, como agência, tu também sente isso. Às vezes a gente perde uma cotação, um trabalho, só por preço. Mas peraí, compara preço quando tu tem a mesma especificação técnica daquele trabalho, aí tu compara preço. Agora, tudo tem um valor, tem uma tabela. As pessoas querem que a gente trabalhe de graça? Né? De graça não, né? É o nosso negócio. É o nosso negócio. Não peço que eu te dê de graça, a única coisa que eu tenho para te vender. E o nosso negócio, o que é? Inteligência, experiência. A gente estudou para isso. Estudou tanto em bancos, né, de escola, de faculdade, de universidade, como a vida e experiência. Né? Então, vamos valorizar, né? Tu fala experiência, é isso que o cliente às vezes te pede, né? E cada vez mais ele te diz, eu quero oferecer experiência. Sim. E aí é o projeto customizado. Sim, aí tu customiza. Essa relação, assim, hoje, qual é a melhor forma de tu atingir uma pessoa? E a gente tem visto isso, vocês estão fazendo muito isso, da interação do público, né? Quer dizer, tu tem a plataforma, agora vocês vão fazer esse show, onde vai ter uma interação. Quantas pessoas daqui a pouco vão ter um contato mais direto, indo no show, vendo o seu comunicador que eles assistem pela TV ou pela internet? Vivenciar e ver que são pessoas reais e que estão fazendo o seu trabalho, estão dando entretenimento, estão dando informação, estão passando algo positivo, né? Então, assim, eu achei muito legal essa sacada. Tu lançaste, né, no CDL, infelizmente, no mesmo dia eu tinha um outro compromisso em São Leopoldo, que era uma das organizadoras do jantar da Associação Comercial. Lamentei não ter ido, mas eu vi depois o Circulando com a Patrícia, vi as entrevistas, tentei acompanhar nas plataformas digitais o que houve. Né? Então, assim, vocês que é o lançaram... multicanal que faz com que às vezes, a mensagem precisa chegar de várias formas. Exatamente. Então, assim, não estava presente, mas eu fui atrás do conteúdo. Isso é legal, né? Quer dizer, tu é uma TV, tu transmite pelo sinal, mas se eu perdi teu programa, eu vou na internet e eu acho ele, né? Isso é fantástico. Quando é que a gente imaginava... Quando eu era pequena, eu olhava isso nos Jetsons, né? O celular, aquelas coisas. Quando é que tu ia imaginar que a gente já está vivendo isso? Que bom que a gente está vivendo isso. Mas é um desafio diário, ainda, né, Mari? Hã? É um desafio diário. É uma briga diária, mas é muito gostoso. Eu não sei fazer outra coisa. Gostoso demais falar contigo. Obrigada. É muito Poder bom contar um sempre vir pedacinho aqui. dessa história e saber como é bom a gente ter essa reinvenção diária, né, na busca do melhor para o nosso cliente, né? Isso nos move, né? Assim, ó, eu quero tomara que, né, se eu tiver a longevidade da minha família, que a mulherada toda enterra os maridos, né? Vivem muito. Tá, mas ele também pode viver bastante, Pode, né? comigo. Então, desde que seja comigo, se eu olhar homem morto... Calma. Não, tô brincando. Mas assim, ó, eu não posso parar. Eu acho que se eu parar, eu morro. Eu não posso. Estão trabalhando e agitando muito por muito tempo ainda. Juntos, né? Hoje, numa conversa de peso com Maria Helena Fleck, a Mari Fleck, é o grande profissional da área da comunicação da nossa região aqui. E do Brasil afora, né? Pode contar um pedacinho dessa história com a gente. Continua agora a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.